Esse episódio do De Quinta é, mais uma vez, um oferecimento do Chipo, onde você tem ainda, até o fim dessa semana, até o domingo, dia 28 de março, para assinar o Disney Plus, com desconto por até R$ 9,90 no plano sem anúncios. Lá no Disney Plus, que, aliás, você pode aproveitar para assistir, que vai ser hoje assunto do programa, a excelente, vou dizer, excelente Demolidor Renascido, segunda temporada. A promoção, mais uma vez, vai até o dia 28 de março e você pode adquirir através do chipo.com.br ou baixando o aplicativo Chipo. Lá você também pode assinar outros serviços de streaming, como Reserve Movision, como Paramount Plus e HBO Max. A grande vantagem é que você coloca isso tudo numa só fatura. Você não vai mais viver esquecendo quais streamings você assina, quais não assina. Fácil de cancelar, fácil de assinar, fácil de administrar. Baixa lá o Chipo e aproveita. Hoje é quinta-feira e o podcast mais querido do Brasil está de volta. Alexandre Almeida, você está conosco nessa quinta-feira. Nosso Thiago Romariz está comendo tacos e tequilas, tomando tequilas no México. Então trouxe você aqui pro De Quinta mais uma vez. Faz algum tempo, cara, que a gente não recebe. Você é um grande favorito do nosso público. Como é que estás aí? E aí, pô, que bom que tá de volta aqui, ainda mais para falar de uma coisa que a gente gostou tanto, né? Já pode até adiantar um pouco isso aí. E, cara, tá tudo show. Pude ir a Nova York para conversar com os protagonistas desse nosso papo aqui e que eu acho que valeu muito a pena para enriquecer até a experiência que é assistir a série. Como é que foi essa conversa com eles aí? Me conta aí um pouco disso. Cara, a gente, né, eu fui lá no próprio estúdio onde eles gravam, né, essas cenas fechadas, a entrevista que eu fiz com o Charlie Cox e com o Vincent D'Onofrio, né, que fazem o Matt Murdock e o Rei do Crime, né, o Wilson Fisk. Ela foi no cenário onde eles gravam ali o escritório do Matthew Murdock e da amiga dele, advogada, lá onde eles têm o escritório. O escritório, assim, né? Nessa temporada é uma base ali, né? Um Exato, negócio exato. secreto, vai. Aí foi lá e, pô, foi uma conversa legal, aquele esquema Marvel, né? Não posso falar muita coisa, não pode revelar nada, que não sei o quê, e aí como é que. E o futuro? Ah, você tem que assistir primeiro. Mas é bem legal ver como os caras estão muito ainda confortáveis no personagem, sabe? Eles parecem, assim, a impressão que dá na entrevista é que eles gostam muito de fazer esses personagens. E falando com Total. os produtores e roteiristas, né? O Dario Scarapani, uma coisa assim, e esqueci, Sanamat, que é a outra que entrou nessa temporada agora também. Aí você vê a paixão dos caras pelo material, sabe? Eles falam com um brilho no olho, assim, absurdo, como é que é contar essa história e qual o futuro que eles querem dar pra essa história também, é bem legal. Boa. Bom, cara, a gente vai hoje puxar um pouquinho aqui do Demolidor Renascido, mas explicar para os nossos ouvintes e espectadores um pouco do que vai ser aqui a premissa desse episódio. Eu e o Thiago, a gente sempre fala do mundo de super-heróis, né? A gente trabalha há anos no Omelete, já é a segunda passagem dos dois no Omelete, então vocês imaginam que falar de super-herói, de adaptação de super-herói, faz parte da nossa vida há muito tempo. E eu acho que é justo dizer que eu, um pouco mais que ele, mas os dois estão, assim, numa fase de, pô, o negócio, o auge pode ter passado e tudo Aham. mais. E a gente vem discutindo de algum tempo o que tem acontecido, os melhores filmes, os piores filmes, assim vai. E esse ano esse vai ser um grande assunto, eu acho muito por conta do Vingadores Doomsday e do Homem-Aranha, né? Dois grandes lançamentos, tem o Supergirl também. E eu acho que a gente tá nesse ponto de virada aí, de entender o que vai acontecer com esse mundo de filmes de super-herói. Mas hoje eu queria falar de séries de super-herói, Alexandre Almeida. A gente vai falar das 10 melhores séries de super-herói. No caso, a gente vai fazer assim. Agora estamos falando de Demolidor, a gente vai falar sem spoilers. Talvez aí falando só dos dois primeiros episódios da segunda temporada de Demolidor Renascido, né, que teoricamente é a quinta temporada da Isso. série, da grande série Demolidor, que começou na Netflix em 2015. E depois a gente vai fazer o top 5 séries live action. E aí, com o André Zuliani, que vai entrar já já por aqui, a gente vai falar de Invencível, cuja quarta temporada tá rodando agora, e puxar top 5 séries animadas. Porque cara, tem 1 milhão de séries animadas de super-herói. E eu chego a pensar que se eu fizesse um top 5 com valendo os dois, é capaz das animadas meio que dominarem 4 dos 5 pontos ali, tá ligado? Então, é top 10 porque é Sim, top sim. 5 de um e top 5 do outro.
Mas vamos começar com Demolidor Renascido antes da gente entrar nisso, porque eu gostei muito da primeira temporada de Demolidor Renascido. Ela não foi unânime, ela não Aham. pegou todo mundo, ela pegou muita gente que amava o tom mais sombrio da série da Netflix, que eu não acho que é um tom que a série tinha excluído, mas que de fato ele estava misturado com outras coisas ali. Não achou a primeira temporada dessas coisas todas. Eu acho que, assim, eu tenho uma paixão pelo personagem do Demolidor. Eu diria que atrás do Homem-Aranha na Marvel, em termos de heróis, o meu favorito é o Demolidor. Tanto pela fase sombria, que aqui os meus leitores de quadrinhos vão saber, Brian Michael Bendis e Alex Maleev, que é o pior cenário, triste, pesado e tal, quanto pela parte cômica e alegre dele. Não alegre no sentido de besta, mas mais divertidona, como, por Aham. exemplo, a fase sensacional do Mark Waid do Chris Samney. Então, pra mim, você colocar ali o Demolidor meio brincalhão, eu não tenho tanto problema. Pra mim, esse personagem é um pouco desses dois lados também. Mas eu acho que, pela circunstância da temporada, pelo que acontece no final da temporada passada, que é o Wilson Fisk, que uma vez eleito prefeito de Nova York, institui ali uma versão do ICE, não pra imigrantes, mas pra o que eles chamam de vigilantes e simpatizantes de vigilantes, que é a força-tarefa anti-vigilante. Ele toma ali uma situação de um governo fascista em Nova York. Eu acho que aqui a palavra fascista não é uma tentativa minha de soar woke, é literalmente o que a série coloca Exato. ali diante da gente, tá bom? Então eu não tô tentando lacrar nem nada não, mas eu acho que realmente é a ideia ali, é você ter aquela coisa do estado policial rodando pelas ruas. Esse é o final da primeira temporada do Demolidor Renascido. Acho que é natural, então, que por conta desse tema, que vai falar de violência policial, que vai falar de é, agentes mascarados entrando em comunidades e retirando pessoas das mesmas, é natural que a segunda temporada precise ser mais sombria. E eu vou te falar uma coisa. Essa segunda temporada de Demolidor Renascido, pra alguém como eu, que tem todo esse background dos quadrinhos, pra mim tem duas fases do Demolidor, essas duas que eu citei, fases de anos aqui que eu tô citando, que são das melhores coisas que eu já li em quadrinho na minha vida. Eu assisti essa temporada e eu vou falar, do mesmo jeito que eu reajo a um Cavaleiro das Trevas ou um The Batman, ou a um Uhum. Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. O que esses filmes, ou até o X-Men 97 e X-Men a Aham. série animada, o que esses filmes e essa série aí são pra Batman, Homem-Aranha e X-Men, eu acho que essa segunda temporada de Demolidor Renascido é pro Demolidor. Pra mim, isso daqui tem tudo que eu quero do Demolidor, da fé do personagem, do trabalho do personagem, da violência do personagem, da conexão dele com a cidade. Tudo isso está nessa segunda temporada. Eu achei uma temporada excelente de televisão, como eu não achava que uma série da Marvel havia feito há muito tempo. Uhum. Eu acho que a série do Demolidor na Netflix ela tem uma primeira temporada boa, que tem um péssimo último episódio. Tem uma segunda temporada que é metade boa, que é a parte do Justiceiro, e metade Sim. péssima, que é a da Electra. E tem Horrível. uma É. terceira temporada que muita gente não viu, mas que é muito sólida, a terceira temporada. Que é a do Bullseye, né? Do Do Bullseye, Mercenário, isso. que aliás tá absurdo nessa É nova muito bom. temporada do Renascido. Renascido, como eu falei, cara. Primeira temporada eu gostei, mas eu entendo as críticas, eu entendo que ela dividiu opiniões. Pra mim, essa segunda temporada é uma coisa dos caras finalmente atingirem, eu acho, o potencial que a gente tinha desde o começo. Porque tudo que eu citei aqui foram temporadas que, entre coisas boas e coisas ruins, elas têm seus altos e baixos. Pra mim, aqui é uma coisa de a gente finalmente chegou lá. A gente chegou num ponto dessa história onde ela tá no seu ápice. E eu vou te falar, não tem como a gente não vai entrar em spoilers, mas nós já vimos tudo. Não tem como ela ser a última, porque tem ganchos e a série já tá É, sim. renovada e tudo mais. Mas se eles chegassem e falassem, olha, esse aqui é o final, acabou aqui, eu diria, mano, que grande arco que a gente teve de 10 anos do Charlie Cox e do Vincent D'Onofrio como Demolidor e Rei do Crime. O que é que você achou, Alexandre Almeida, de Demolidor Renascido? Cara, eu assino embaixo tudo que você falou e eu acho que uma coisa que mais me surpreende é que a gente olha essa temporada e olha a temporada passada, dá pra ver claramente como a primeira temporada, né, do Renascido, sofreu com o ajeitar, arrumar o caminho dela, né? A gente vê que ela tem coisas da ideia de que seria uma série muito parecida com a da Netflix e depois seria uma série muito do MCU. Então acabou que Hum, isso entrou em choque e deu exato. uma série que é boa, mas ela tem essas coisas assim, uma coisa não, algumas ideias não casam com as outras assim, tanto visual ou de escolha de narrativa, de violência e tal. Quando você chega nessa segunda temporada,
ela já tá 100% a ideia dos caras, né? Ela é muito mais redonda, ela é praticamente perfeita no roteiro dela, na ideia dela, no que ela quer construir. Tanto que eu acho ela muito mais simples em ideia, né? É uma coisa que parece que são poucos dias que ela se desenvolve e que é uma história, tipo, que realmente é um tiro pra frente, assim. Você tá indo com a história sempre pra frente, os ganchos vão puxando pro que vem a seguir e não pra ideias do tipo assim, a gente tem que voltar pra explicar Hum. questões do Fog. Ou a gente tem que voltar pra explicar questões do Demolidor e do Rei do Crime no passado. Entendeu? A gente tá sempre. Os acontecimentos estão sempre andando pra frente na história. E eu acho muito bom que finalmente a gente tem uma temporada em que o Charlie Cox é o Demolidor praticamente o tempo todo. Cara, eu pensei sobre isso, viu? Teve uma hora que eu cheguei a considerar, caramba, faz tempo que eu não vejo o rosto dele nessa série, ali no Pois meio, ali, é, sabe? pois é. Você vê, ele topa botar a máscara e fala assim, estou com a máscara e ponto final, né? Nessa temporada o contexto é que o Matt Murdock está desaparecido, né? E que o Isso. Demolidor está em atividade. Então ele aproveita isso pra praticamente ser só o Demolidor. E aliás, com uma máscara e um uniforme pra lá de perfeitos. Tem esse detalhe Pô, também, tá? é Ele tá sensacional com o esse. uniforme preto, né? Que é um uniforme mais recente dos quadrinhos do Demolidor. Não aquele uniforme preto meio improvisado, é um É, não, novo. é. Finalmente com o DD, né? No coisa. E dá a entender que tipo, era o uniforme vermelho que pintou, porque tem umas Isso. partes ali que estão ainda vermelhas e parece tipo mancha de sangue. Cara, ficou espetacular esse uniforme É, dele. parece Eu fiquei, traço de caraca, quadrinho, né? Parece aqueles desenhos de quadrinho sombreado, assim mesmo. perfeito. É muito legal. E eu acho que, assim, o aspecto visual, pra mim, é um grande barato da primeira temporada, é o aspecto visual, essa coisa deles brincarem, né, com o quadro se mexendo Isso. e as cores. E aqui acho que eles vão até mais nisso, né? Tem muito mais. Tem horas que o vermelho é muito vermelho, assim. O quadro Nossa, inteiro é vermelho. tem umas catedrais aqui que parece que só tem vitral É, vermelho pra poder ficar é. tudo avermelhado dentro. É muito bom. Tem o lance do roxo, né? Aparece o roxo, você sabe quem que tá vindo pra ação e tal. Isso. Então acho que é uma ideia, é muito bom você pegar uma série. É como, eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com o Pinguim. Você pegar uma Hum, série em que os produtores, os diretores e os próprios atores sabem exatamente o que eles querem contar aqui. total, total. Então Eu você vê. argumentaria, inclusive, que o envolvimento do Charlie Cox e do Vincent D'Onofrio como produtores da série, É. eles são produtores, pra mim nunca teve tão evidente, porque o carinho que você falou que eles têm por esses personagens, eu acho que é traduzido pra tela. E eu gosto muito do Rei do Crime nessa temporada. Hum, Porque. Primeiro que eu acho que ele parece mais confortável com esse papel, sabe? O próprio Wilson Fisk, não o Vincent D'Onofrio, que o Vincent D'Onofrio sempre pareceu bem no papel, né? Mas o próprio Wilson Fisk assumindo essa persona dele. E aí você tem a parte visual que, cara, ele tá gigante, né? Porque antes ele era um é. cara, tipo, grande e tal, mas agora eles botam um enchimento nele que ele parece, tem horas que ele tá quadrado, né? Ele tá. Que é a ideia, né? É, Lembra que ele no aí. Aranha Verso, sabe? Exato. E ele senta assim no sofá, aí tu vê aquele ombro desse tamanho assim, o braço gigante e tal. E ele passa a ser ameaçador, mas ele perde um pouco daquela coisa do cara pronto pra explodir só porque tá nervoso, sabe? Ele faz Hum, porque ele realmente, pelo menos pra mim, parece que ele realmente agora tá sentindo o gostinho pela coisa ali, sabe? tá, tá. É, mano, e assim, os dois são excelentes na temporada. É, o Bullseye aqui, o mercenário, É o é Wilson Battle, né? espetacular, Ele é o muito Wilson bom. Battle. Foi muito legal ver a Jessica Jones de volta, né? Aí a gente pode falar, porque já tá confirmada antes, já teve trailer e tudo, né? Mas eu diria que o grande sucesso da série, pra mim, envolve, tipo, essa coisa da cidade, né? Da Muito. comunidade, da alma da cidade. Isso já era uma questão com o Demolidor desde sempre, eu acho que aqui é mais ainda, sabe? Nessa temporada é muito sobre isso. Achei muito interessante, sem querer ficar politizando a coisa demais, mas achei muito interessante ver essa série no contexto do Mandanis tendo sido eleito lá em Nova York. E Sim. dessa coisa da cidade de Nova York precisar de um ícone prefeito de novo. Que na série é isso pra um negativo, né? A ideia ali do cara que tá asfixiando aos poucos a cidade. Mano, Isso foi uma por coisa favor, falei. que eu perguntei tanto pro Charlie Cox e pro Hum, Vincent D'Onofrio como pros produtores, porque realmente não tem como você assistir essa temporada e não comparar as coisas que acontecem na série exato. com a realidade, né?
E Todo o visual da Força Tarefa é claramente inspirado no Ice. É, Claramente. Não tem e como. aí eles. A grande resposta deles é que a ideia veio antes do que tá acontecendo agora. E veio. É, Mas assim, mas é a claro boa que. arte imita a vida, né? Exato, e é esse o que eles falam. Tipo, o bom da arte é isso, a gente poder ver a realidade dentro da arte ali. E é claro que eles falam isso. O Charlie Cox até brinca, a gente não é cego sobre isso, né? Porque realmente eles entendem o que está acontecendo no mundo. E se as pessoas veem por esse lado, melhor ainda, porque É. mas que a ideia realmente é fazer um governo fascista. E assim, a gente sabe como tem o ICE, teve a Gestapo antes, teve várias coisas, então todos Exato. entram nesse contexto também. Eu acho que é uma das coisas que faz essa temporada ser excelente. É porque ela consegue tratar desses temas sem ficar um negócio pedante, sem ficar fazendo discurso, Ah. né? Tipo, Inclusive aquele policial líder lá é muito bom também. o O ator é cara. excelente. É o Hamish Allen, eu acho o nome dele. É Ele é isso. muito bom. Ele é Ele muito é bom. muito bom também. Bom, cara, vou pegar esse gancho então agora pra gente falar das top 5 séries de super-herói live action. Essa é uma lista que a gente tá fazendo sem muito preciosismo, tá bom, pessoal? Então não é uma coisa aqui de o ranking definitivo de todos os tempos, é puramente opinião pessoal aqui minha e do Ale. Nossas listas são diferentes e eu acho, né? Será? E nós não falamos um pro outro ainda qual é a lista de cada um. Ale, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui, a gente vai fazer do 5 pra 1, tá? Então 5 pra 1 e aí daqui a pouco o Zuliani vai entrar aqui pra gente fazer de Invencível e aí falar também top 5 séries animadas. Mas ó, vou começar com minha número 5. Essa daqui, eu fiquei muito dúvida. Tem 3 séries que eu pensei pra colocar aqui em número 5. 2 eu acabei botando como menção honrosa. Uma é WandaVision, que eu gosto muito, WandaVision, mas é uma série que não permaneceu tanto comigo, porque eu acho que era um truque muito legal pra ver toda semana, mas depois que passou o tempo eu fiquei ok, tá de boa. Ainda acho uma ótima série, mas não entra ainda no meu top 5. A outra, que eu quase coloquei muito por nostalgia, é Smallville. Mas Smallville não é uma das 5 melhores séries Então, pra mim. mas é o meu top 5. Tá no seu 5? Tá? Pela importância dela das pessoas conhecerem o personagem. Tá ótimo. Então, já você fala de Smallville, quase foi a minha 5, mas eu coloquei a minha quinta pra uma série que a última temporada me frustrou um pouco, a última, no caso, a mais recente, né? Não assisti ainda. A que vai ser a quinta e a última temporada, que é The Boys. Eu tô colocando The Boys aqui em 5. Acho que The Boys, nos seus auges do auges, que pra mim é ali temporada 2, 3, e até o começo, eu acho, da quarta ali, cara, é das comédias ácidas e sátiras mais legais, mais inteligentes, que melhor combinam o mundo real com um mundo de heróis e celebridades que eu já vi. Eu acho que é uma série que a violência é muito bem utilizada, porque ela é literalmente pra chocar, e a série deixa isso muito claro e deixa isso muito visível. E é uma série que eu acho que também conseguiu tratar de temas muito atuais e relevantes, sem ficar pedante. Até um ponto eu acho que a série começou a ficar com medo do quão ela tava avançando e precisava voltar. Acho que o final da terceira temporada já tem um pouquinho disso, que era tipo... até hoje eu acho inexplicável o Soldier Boy e o Bruto não matarem o Homelander no final da terceira temporada. Uhum. Não porque a história tava tipo, agora tá na hora do Homelander morrer. Mas mais porque, tipo, não tinha como ali. Eles precisaram dar alguma justificativa pro cara sobreviver, que eles olharam e falaram, a gente não pode matar o nosso vilão agora, sabe? Então eles, às vezes eles avançam tanto que eu sinto que eles dão um passo pra trás. Então isso às vezes me frustra e aí acho que isso impede The Boys de subir mais aqui no meu ranking. Mas ela tá em 5. Mas me fala aí da minha querida também, Smallville, por favor. Cara, Smallville é uma série que eu comecei a assistir tarde. Quando eu comecei a assistir, ela já tava, sei lá, na metade, mais ou menos assim. Vi muito pelo nosso querido SBT, né? Então tinha muito isso de passar na televisão aberta também, assim como Lois and Clark também passou muito na TV aberta por muitos anos e tal. Que era Smallville, as aventuras do Superboy. Do Superboy, exatamente. Que passava lá, tinha sempre o nosso querido subtítulo. Mas eu acho que assim, Smallville, ela não é perfeita, ela não é maravilhosa, ela não é incrível e tal. Mas eu acho que ela é uma série que nem a gente falou aqui. Ela sempre foi feita, parecia ser feita com muito carinho, sabe? Aquela coisa da inocência do Superman e tal. E eu acho que ela é muito responsável ela é responsável por muita gente que passou a conhecer o personagem, que passou a gostar do personagem depois, sabe? Você tem o Tom Welling ali, que virou um cara que ele tem a cara
virou a cara do Superman por muito tempo, né? Muita gente conhece o Superman pela cara dele. E eu acho que, assim, entre os bens e maus da série ali, ela conseguiu explorar muita coisa, sabe? O Lex Luthor dela é bom, O sabe? Você Michael tem... Rosenbaum, vou te falar, até o Nicholas Hoult apareceu, o Michael Rosenbaum era o melhor É. Lex Luthor live action. Então, assim, acho que é uma série que é muito longa, né? Tem muitas temporadas e tal, mas E ela... tem um drama adolescente ali que às vezes cansa, É, né? a Mas gente aqui no dia que a gente tá gravando, inclusive, o Star Trek Starfleet Academy foi cancelado porque a galera hoje não aguenta mais ver a sua historinha tratada por adolescente, entendeu? é. Então, assim, Pode concluir, por não, favor. não, eu ia falar, Smallville conseguiu sobreviver a isso, né? Essa marca da CW ali, ela conseguiu segurar isso por muito tempo e É. conseguiu cativar um público também. E Smallville, que é a semente pra todo o universo da CW que veio depois. Que eu Exato. vou até dar um spoiler aqui. Eu não coloquei nenhuma série da CW aqui na minha lista, em grande parte porque eu nunca terminei nenhuma delas. Eu acho que todas elas começavam muito bem e depois davam uma cansada. Tipo, Arrow, Flash, Supergirl. A que eu acho que se eu tivesse continuado, talvez ela disputasse aqui. Eu entendo que a galera gostou muito do arco completo dela, foi a Superman e Lois. Aham. Que, mais uma vez, primeira temporada eu achei ótima, a segunda eu já tava cansando. Mas então eu não tô colocando as da CW porque eu acho que eu não posso julgar a série sem ter terminado. Então por isso que elas não estão aqui. Mas vamos lá então, vamos continuar. Você já trouxe a sua quinta série, eu vou trazer pra minha quarta aqui, que é... Essa vai ser uma talvez escolha polêmica, porque eu sei que a segunda temporada pra algumas pessoas é meio frustrante. Mas minha quarta posição vai pra Loki. Que eu acho que tem uma primeira temporada perfeita. A primeira temporada dessa série, pra mim, é literalmente o momento que eu olhei e nos auges de 2020, há um ano de Vingadores Ultimato, ver aquela segunda temporada de Loki, ver todo o hype que foi colocado, o quão bem eles exploraram o personagem do Tom Hiddleston, o arco dele no universo Marvel até ali, e aí ter aquela conclusão com com aquela variante do Kang lá, né, o He Who Remains, aquele que permanece, do Jonathan Majors, e ter toda a questão deles plantarem ali a guerra multiversal e tudo. Ali, hoje, 5 anos, 6 anos depois, é outra história, mas ali eu falei, meu Deus, estamos prontos Vai pra dar mais certo. 10 anos incríveis da Marvel. Porque, mano, tava todo mundo preso em casa, 2020, todo mundo em casa. É aquele final, o Majors, extremamente bom ator, né? Infelizmente fez grandes merdas aí, mas extremamente bom ator. E eu olhei e falei, mano, acabou. GG. A Marvel já domina o cinema, agora vai dominar a TV também. E a segunda temporada de Loki, pra mim, apesar de ter menos hype, eu acho que ela é um exemplo Eu gosto também. fantástico do que fazer com aquele personagem. Eu De acho você muito olhar bom. pra tudo que ele foi, pro vilão, pro anti-herói, pro irmão, pra o herói, pra o vilão de novo, sei lá, e tratar tudo aquilo no texto da série e ter uma conclusão que eu achei poética pra aquele personagem. Eu acho essa série muito boa, então eu coloquei minha quarta. Qual é a sua quarta posição, Alexandre Almeida? Cara, minha quarta posição eu coloquei o WandaVision, que você falou aí no início, Quase porque entrou no eu, meu também. porque eu acho, assim, a mesma coisa que você falou, sabe? A gente vinha no pós-ultimato ali, sabe? O que vem agora? E tinha muito essa ideia de a Marvel vai para o streaming. Vamos ver Exato. séries da Marvel, Marvel Exato. Televisão. E a gente olhando a Marvel Televisão hoje, né? Depois desse tempo todo, muita coisa ficou pelo caminho que a gente nem lembra, sabe? Tem muitas ideias boas, tipo, eu acho o She-Hulk uma boa ideia, sabe? Mas que não conseguiu Também. pegar, não conseguiu Tem se... bons momentos, mas É, sofreu. próprio Miss Marvel, todas essas séries aí, mas Cavaleiro da quando... Lua, no papel, pra mim, era a melhor ideia. Oscar Isaac, É, esse herói, e aí os caras fizeram pra mim uma série muito ruim. e aí, assim, eu acho que hoje, esse ano, a gente olhando pra Marvel Studios agora, nesse ano, depois de Magnum Uhum. e depois Que é muito boa que é também. muito bom, depois do Demolidor, você até se anima um pouco do que vem no próximo, agora X-Men, depois o Vision É. Quest e tal. Mas WandaVision, pra mim, foi o ápice do falar assim, caralho, Marvel vem aí. Aí você Exato. tem essa Nossa, coisa da ideia da série sessentista, setentista, 80, e daí eles vão brincando com essa coisa da, da TV. Eu acho que é aquela coisa, como quase todas as obras da Marvel, quando ela sai pra ser muito MCU, ela escorrega, né? Você tem aquele episódio todo fora do Rex ali Aham. que você fala assim, E pô, é tipo o penúltimo, né?
É, o penúltimo, acho que Nossa, os caras fazerem isso em penúltimo episódio. Eu odeio esse negócio de penúltimo episódio é só flashback, ou é só outra perspectiva. Ai, me ajuda, gente, me ajuda. Horrível. Tá aí o Cavaleiro dos Sete Reinos pra provar que dá pra você fazer do jeito certo, né? Exatamente. Que foi o último episódio lá. Mas, pô, eu acho incrível os 3 primeiros episódios eu acho fantásticos, assim, sabe? Dá vontade de rever eles sempre, assim, porque principalmente o primeiro, que é o mais simplesão, sabe? Exato. Mas você ainda tem essa essência dos personagens. E eu acho que foi uma puta história pra Wanda, que depois é uma personagem que as pessoas reclamam de como ela ficou depois, né? O final dela, no Doutor Estranho. Mas eu acho que é uma história incrível pra personagem. Acho que o final é muito legal ali dela abrindo mão daquela realidade que ela criou, sabe? Pra fazer o certo. Então eu acho que me marcou muito a série. E pra mim ainda é hoje a série que eu mais lembro assim no MCU de todas, sabe? Boa. Muito bem. Tá bom, meu terceira posição, finalmente uma série da DC aqui, pra mim vai ser Pinguim, a minissérie É o meu também. derivada do... É bom que a gente já pode falar junto. É o meu também. Olha aí. Pinguim, eu acho que a derivada, né, do Batman do Robert Pattinson, produzida pelo Matt Reeves. É uma série que claramente é uma homenagem e um abraço e um aceno pra histórias de gangsters como Os Sopranos e filmes do Scorsese e assim vai, mas que encaixa isso muito bem dentro da mitologia de Gotham City, dentro do personagem do Pinguim, que eu acho que é muito bem trazido pra tela por uma atuação mais do que merecida de prêmios lá do Colin Farrell, e que tem ali na personagem da Sofia Gigante, né, no final das contas, uma algoz, eu acho, sensacional, uma personagem que cresce na série inteira e que leva, eu acho que essa produção pra um patamar muito, muito alto também de drama. E eu acho que, cara, é uma série assim, de tipo, é o melhor exemplo possível do que a gente podia querer entre o Batman e o Batman Parte 2. É tipo, vamos fazer um derivado e ele é excelente. E ele mostra outro lado da cidade, outro lado do mundo. Aliás, eu achei muito legal a gente estar na rua mesmo de Gotham City e ver o chão da cidade, literalmente, o submundo da cidade ali. Então, Pinguim, meu número 3, é o seu também. Por quê? Eu acho que o que a gente fala do Demolidor ser uma série urbana, né? Essa série é muito urbana, né? Essa é legal porque quem gosta de quadrinhos tem aquelas quadrinhos complementares, aquelas histórias complementares às grandes sagas, e o Pinguim, a série, é quase isso, né? É uma história bem complementar. E pra mim ela tem o fator Creed. Sabe aquela coisa que eu falo assim, porra, pra que a gente precisa de uma história só do Pinguim? O filho do Adonis, né? E aí é uma coisa, pra que a gente precisa de uma história do Pinguim? E aí aparece essa série que ela consegue dar um contexto diferente, tem a coisa do social, tem a coisa ali da rua, Gotham sofrendo, e pô, tem um discurso dele falando assim, cara, os ricos moram lá, eles só fazem tudo de bom pra eles e a gente tá aqui fudido na história, sobrando, sofrendo, passando frio e tal. Então acho que, cara, acho o Colin Farrell incrível. Acho que quando eu tava no filme, o filme já foi incrível com a participação dele, mas é tão curta que a gente fala assim, pô, e agora? E aí quando vem, e eu acho que o final do Pinguim, aquela cena que ele tá na prefeitura e ele volta e olha assim, ele dá aquela olhadinha do tipo, é isso aqui que eu quero, é aqui que eu quero chegar, e sai, você fala assim, porra, os caras sabem. Uma coisa que eu gosto muito, ele não vira um herói nessa série. Eu acho que é uma coisa, é um desafio quando você tem essas séries e filmes que vão pegar um vilão e aí precisou transformar num anti-herói, ou até mesmo, tipo, heroizar demais a coisa. Ele mata. O grande final dele, o grande final dele com a lá é tipo. Exato. Acho que, pô, a gente. Eu não vou falar, porque eu não sei se se é spoiler. Eu também tô com medo de falar, porque eu acho que alguém pode estar. Mas eu acho que é legal porque tem uma relação na série quase Batman e Robin. Exato. E que depois existe o contexto dela dentro do mundo do crime também, que eu achei bem interessante, é bem boa. Perfeito. Cara. Ok. Quer puxar o seu número 2? Eu vou puxar o número 2. Eu acho que o nosso número 1 vai ser igual, tá? Eu tô sentindo isso, que o nosso número 1 vai ser igual. Mas pra mim, o meu número 2 vai ser Demolidor. O meu também. Olha só, eu achei que vai ter um top 3 igual. E aqui eu tô colocando Demolidor como tudo. Eu tô colocando as 3 temporadas da Netflix, mais o Renascido com essa segunda temporada, né? Isso. Cara, a gente já falou bastante, então acho que a gente pode deixar aqui o Demolidor como número 2. E aí o número 1, eu imagino que o nosso número 1 é o mesmo, é o Watchmen. É o Watchmen. Eu ia falar, se a gente estivesse gravando ao vivo junto, a gente falava ao mesmo tempo. 3, 2, 1, mas é o Watchmen, a minissérie da HBO, que continua
o quadrinho do Alan Moore e do Dave Gibbons. Tá aqui. Que é outra coisa, pra quê, né? Tipo, pra quê? Você falou de ideias ruins no papel? A ideia de uma continuação daquela história é uma das piores ideias que eu já ouvi na minha vida. E os caras transformam em algo que eu acho que é tão essencial pra história que eu trato feito cânone na minha cabeça, sabe? Eu também. Existiu Watchmen e existiu Watchmen na série. E aí talvez no meio ali o Doomsday Clock do quadrinho da DC de quando eles encontram o Superman, porque é uma história muito boa. Tem coisas ruins na história, mas o final é muito bom. Mas, cara, Damon Lindelof, vou te falar. Teve o trailer do Lanternas agora. Tenho minhas críticas. Eu quero ver Lanterna. Eu já falei, eu quero ver Lanterna Verde, tipo, criando um foguete, atirando um foguete com um anel. Mas eu não consigo jamais, e mesmo que a série não seja o que eu quero, eu não consigo jamais descartar a possibilidade dela ser boa, porque a gente tá falando de um cara que criou The Leftovers, que criou também Watchmen, que é um dos maiores roteiristas da televisão dos últimos 20 anos. E Lost também, né? E Lost, exatamente. E que aqui em Watchmen eu acho que tudo que a gente tá falando de que torna Demolidor e Pinguim essas outras séries boas, eu acho que tá potencializado ao máximo em Watchmen. É uma série que hoje parece mais profética do que já aparecia na época, que olha que já aparecia muito, porque você olha pra aquela seita do Rorschach ali, que era um Ku Klux Klan, e hoje já parece Ku Klux Klan com Ice, com outras paradas. Você olha pra figura do bilionário ali, do Ozymandias, e é uma outra coisa também gigante. E, cara, no meio disso tudo, você tem aquela história da personagem da Regina King com o Yahya Abdul-Mateen, como, eventualmente... Aqui a gente vai ter que falar de spoilers do Watchmen, tá? Se você não quiser saber, nunca viu o Watchmen, pula 5 minutos aí pra você ouvir a parte do Invencível. Mas, eventualmente, revelado como o Dr. Manhattan, que era o personagem que a gente ficava, como que vai ser ele nessa série? E eles fazem uma parada pra lá de emocionante e dramática, e que eu acho que faz aquele personagem ganhar uma camada que eu nunca imaginei que funcionaria sem ficar piegas ou besta, sabe? E aí, no processo, eles tratam de segregação, daquele massacre de Tulsa em Oklahoma, que virou uma coisa muito mais conhecida por conta dessa série. Falam de Hollywood, né? Falam também um pouco ali da produção de filmes antigos e tudo mais. E tudo isso dentro de uma história de Watchmen, cara. É um negócio fantástico, espetacular pra mim. Uma das melhores séries da HBO, ponto final, e a número 1 da minha lista. Porque ela também é sua número 1, Ale. Vamos lá. Eu acho que é uma série tão... É muito impressionante a gente pensar que fizeram uma série... Porque assim, vamos lá, eu não sou hater do filme do Zack Snyder, tá? Eu não sou hater, acho que visualmente... Hater eu também não sou, eu não acho ele fantástico, mas eu também não sou hater não, acho ele bom. A versão do diretor é até melhor do que a que foi pro cinema e tal, mas quando a gente pensa em Watchmen, pra mim, visualmente agora, tipo, em live action, a gente pensa na série, a gente não pensa mais no filme, sabe? Eu tenho o filme, a série e o quadrinho em casa, física, né, mídia física, assim, em versão física, e eles estão ali lado a lado, sabe? Tipo, a história em quadrinho, o apanhadão lá, e a série estão ali juntos, sabe? Porque realmente é uma continuação digna da obra do Alan Moore ali e do Dave Gibbons, que, assim, a imagem do... Esqueci o nome, Jeremy Irons, vestido de Ozymandias, no momento que ele aparece com a roupa, tipo, eu não consigo escapar da minha cabeça, nunca mais vou conseguir. Eu só tenho duas séries em Blu-ray, duas. Eu tenho Twin Peaks e eu tenho Watchmen. Eu tenho Watchmen e eu acho que eu tenho mais algumas, eu não me lembro, mas o Watchmen eu me lembro. Essa tem que ter, cara. E assim, é isso que você falou, acho que aquele episódio todo em preto e branco, sabe, que mostra como é o nome dele, esqueci. É o Jovan Adepo, o ator. Isso. E aí você tem esse episódio em preto e branco, pra você explicar toda a história do personagem ali e tal, tem o lance do massacre, a seita, sabe? E eu acho que a obra do quadrinho, ela é muito... Tem quadros muito importantes ali, sabe? Quadros de que você não esquece daquela página nunca mais. E eu acho que a série consegue fazer isso. Ela tem momentos tão icônicos, quando você vê aqueles caras todos com a roupa tipo de policial, assim, com aquela... Com a máscara. Dela, né? E você tem a seita junto ali, a chuva de sapos, sabe? Você tem toda... De sapo? Você tem todas aquelas coisas aquelas imagens fortes da série. Isso. E isso que você falou, a revelação do Dr. Manhattan. E a história lembrando, você falando de imagem, eu vivo lembrando dele sentado com o terno no bar e a Regina King na frente dele. Porra, e essa história deles dois ali é fantástico, assim, é incrível, incrível. E uma série de poucos episódios, sabe? Amarradinho ali, que você entrega aquela história fechada, assim... Excelente.
Tudo bem, tá bom, Ale. Se o líder lá falou pra mim assim, eu vou fazer qualquer coisa. Faz qualquer coisa que você ama aí, pode fazer. Mano, manda bala. Cara, agora, isso. antes de eu passar a bola aqui pro Invencível, eu queria fazer uma coisa aqui. Porque no episódio passado de quinta, nossos comentários foram invadidos por espectadores do seu podcast, o Recapitulando, podcast reality shows que eles estão fazendo do BBB agora. E eu soube que foi invadido, eu fui escutar lá depois, porque você falou do Oscar lá no Recapitulando, como foi sua experiência e tudo mais. Então até convido o pessoal pra ir escutar lá pra ver como foi cobrir o Oscar em Los Angeles que o Ale esteve. Mas, Ale, me disseram que se teve um minuto de quinta lá, você tem que fazer um minuto recapitulando aqui. Então me conta aí, quem que vai vencer o BBB? Eu não sei de nada, eu não acompanho, eu só sei os nomes porque eu escuto vocês e vejo as notícias. Mas me fala, quem que vai ganhar? Então, assim, tal qual, podemos falar assim, tal qual o Demolidor, mentira, não vou fazer uma comparação não, mas a gente tem a gente tem hoje uma grande favorita que é a Ana Paula, né, e até a gente falou no último programa que parece que a torcida dela tomou conta do programa e parece que todo mundo que for contra ela vai sair, né, então assim, ela hoje é a grande favorita, acho que é um programa que encaminha para o último mês agora, né, vai começar o último mês dele, a gente está recapitulando 2 vezes por semana, falando sempre tudo o que está acontecendo lá, e agora vai entrar nesse modo turbo, que eles chamam, né, que você vai ter mais de uma eliminação por semana. Então, quem não quiser perder nada, ou quem perdeu 2, 3 dias do programa e quer saber, ouve a gente lá que a gente tá falando tudo. Recapitulando, vai estar linkado aqui então com Alexandre Almeida e Pedro Gílio. E quero convidar os ouvintes do De Quinta também a irem lá e comentarem no Recapitulando o jeito que foi feito aqui. Valeu, Ale, então. Valeu. Vamos pro Invencível agora. Tudo bem, estamos mudando de marcha agora para falar de Invencível, cuja 4ª temporada está agora sendo exibida no Prime Video. Os primeiros 3 episódios estão no ar, eu assisti, gostei bastante. Mas trouxe pra falar comigo aqui um cara que, quando eu penso em televisão e eu penso em série, eu penso em André Zuliani, que tá aqui. André Zuliani, colega nosso, amigo já de um tempo, especialmente do Thiago, os dois aí com 50 anos de idade, se conhecem desde os 10, é um negócio maluco. Mas, cara, você, além de saber falar de Invencível, sabe falar de tudo que é sério, porque você é o apresentador do ótimo podcast No Próximo Episódio, que vai estar linkado aqui embaixo. Podcast eu queria recomendar para todos os nossos ouvintes aqui do De Quinta, porque de quinta a gente fala de série aqui e ali, mas o foco acaba sendo mais lançamento de cinema, né? A gente colocou o nome do programa de Quinta, porque quinta-feira estreiam os filmes no Brasil. Então é meio que esse acaba sendo nosso feijão com arroz. Mas aqui e ali a gente fala de série, e eu sei que o pessoal gosta quando a gente fala de série. E se o pessoal gosta de quando a gente fala de série, eles vão gostar de ouvir no próximo episódio com você. Zuliani, me fale aí de você, me fale do programa, se apresente aí pro pessoal do De Quinta. Muito obrigado, minha estreia aqui no De Quinta, finalmente fazendo essa parceria aqui com o Guilherme Jacobs. Muito obrigado pelo jabá. No próximo episódio agradece, precisa e agradece, porque estamos falando já há algumas semanas das melhores séries que estão em exibição ou estrearam recentemente no stream ou na TV, e vai ter já... Não sei, vai estrear na quinta, esse episódio vai estrear na quinta, na terça já estreou um episódio especial falando da 4ª temporada de Invencível. Eu conversei com Breno Deolindo sobre os novos episódios, que já entrando nas minhas impressões, eu assisti alguns episódios a mais do que Guilherme Jacobs e posso falar que essa série só melhora, meu querido amigo, porque assim, Robert Kirkman tem nas mãos um produto mágico, um produto muito especial, que consegue não só melhorar o que tem nos quadrinhos, porque é inspirado numa HQ escrita por ele, e ele se aproveita, a Prime Video, toda a produção se aproveita de todas as possibilidades que a gente consegue numa animação para tornar essa história ainda melhor. Eu acho que ela leva o nosso querido Mark Grayson assim, toda a temporada leva a um limite, ele vai descobrando... Eu sinto que toda vez esse coitado tá chegando no limite. Ele vai encontrando novos limites, até porque agora ele percebe de fato que às vezes ele tem que mudar um pouco seus conceitos para proteger o mundo, proteger aqueles que ele ama, né? Eu acho que um dos grandes méritos, inclusive, dessa temporada é situalizar quem de fato vão ser os vilões, né? Porque a gente veio já num arco minimamente de redenção a Niprolona, né, já da 2ª, 3ª temporada,
Eu acho que essa sexta, ela meio que consolida isso de fato, porque ele tá... Essa quarta temporada. Essa quarta temporada, isso. Já ele tá atrás de maneiras de enfrentar quem são os grandes vilões, são os Viltrumitas, né? Que é a espécie dele, digamos assim, né? A raça alienígena da qual ele vem, da qual o Mark também faz parte, porque ele é meio Viltrumita, meio humano. Eu acho que ela avança no sentido de aproximar a gente do final da história, sabe? Porque eu acho que por mais que eu goste muito, e eu acho que a série vai melhorando a cada temporada, ela acaba sendo muito episódica às vezes, por ficar trazendo um vilão da semana. Muitas vezes é um vilão que se repete, mas são vilões que aparecem em dois episódios, aí eles somem e voltam na outra temporada, e eu acho isso um pouco defeito e acaba ficando um pouco repetitivo, porque a gente esquece, cada hiatus fica maior, a temporada às vezes demora 1, 2 anos para voltar. No caso da quarta, ela chega acho que 9 meses, com diferença da terceira, que teve Por aí. um hiato. E eles estão falando que a quinta vai ser também no começo do ano que vem, então expectativa de 1 ano mais uma vez aí. Que seria de fato 9, 10 meses, assim, que é um grande acerto do Prime Video acelerar com essa produção, né? Eles já encerraram a dublagem da quinta temporada, e eu acho que isso facilita a gente para deixar a história um pouco mais palpável, porque da primeira para a segunda temporada foi 2 anos, acho que, de hiato, quase isso. Foi bastante tempo. Tudo bem que eles fazem aquela recapitulação no começo de cada episódio, principalmente quando aparece um personagem que há muito tempo não aparecia, mas eu acho que... foi muito tempo ali, foi difícil de lembrar. Agora é muito melhor, assim, pra acompanhar, tipo, o arco dramático dos personagens. É muito mais fácil quando a série volta todo ano. Perfeito. E eu acho que essa quarta temporada, ela se aproveita melhor um pouco disso, porque ela avança, sabe? Ela vai tirando obstáculos, vai tirando personagens que eram para ser vilões da semana, por exemplo, e já tira eles da frente logo nesse começo, para avançar na história do Mark, que é uma história um pouco mais sombria nessa temporada, porque ele já começa... Se você assistiu, vou dar um spoiler aqui, ele acaba tendo que matar alguém que ele considera inocente para poder salvar a humanidade de outra invasão alienígena, né? Então... Nesses primeiros 3 episódios, não só pro pessoal saber. A gente tá falando aqui desse bem comecinho na temporada ainda. Exato, perfeito. Que já sendo mais específico, no segundo episódio. Inclusive, eu já não aguentava mais tanta invasão daqueles bichos de cérebro lá. Eu esqueci o nome agora dessa raça alienígena, mas toda temporada tem eles controlando as pessoas para lutar com os heróis, eu não aguentava mais. E por causa disso, ele fica extremamente apreensivo de estar se aproximando de quem o pai dele foi, né? O pai dele que no começo era o grande vilão da temporada. Mas agora ele vai ter uma preocupação maior porque, mais uma vez um spoiler, o terceiro episódio encerra mostrando que a nossa querida Eve, Atomic Eve, está grávida filho do Mark. O rapaz ali não conseguiu se conter. Cara, eu achei até engraçado você mencionar essa questão dos arcos secundários, porque pra mim, durante muito tempo, eu olhava pra isso e eu ficava, cara, Invencível é muito bom, mas se não tivesse isso, talvez fosse ótimo. Só que eu acho que, especialmente na temporada passada, eles deram uma engrenada muito boa nessas questões, porque eles fazem 3 coisas, né? Eles têm o arco da série como um todo, que é o Mark, o Nolan e os Viltrumitas. E eles têm os arcos das temporadas, como, por exemplo, na temporada passada, que teve daquela galera de máfia lá, que termina com a luta dele com o dragão e tudo. E aí eles têm os episódios. Então eles fazem em 3 níveis. E, eventualmente, eu achei que o nível desses outros arcos, especialmente esses de temporada, não necessariamente dos episódios, ficou num ponto tão bom que eu entendi muito isso como, tipo, aquela coisa da série e dos produtores, né, do Seth Rogen, que é um dos produtores aqui também, e do próprio Robert Kirkman, de amar quadrinho, né, que você tem uma série de arcos em quadrinhos que tem lá o arco do quadrinho, mas tem a aventura da semana ali também, ou mini arcos ali no meio, pra ajudar a mover a história também um pouco pra frente. Hoje eu acabo valorizando muito esse tipo de coisa. Eu acho que pra mim, sem dúvida, a temporada passada foi a primeira temporada. Eu gosto muito da primeira. Acho que a segunda se beneficiou demais de um bump de animação que eles tiveram ali. A terceira temporada, não que a animação dessa série seja a mais avançada, eles claramente precisam equilibrar, guardar pra alguns momentos. Mas a terceira temporada foi a que eu olhei e falei, pô, essa série tá atingindo a maioridade aqui, tá ligado? Essa série tá
agora lidando com um outro clima. Não tô falando que a série é sombria e realista, que ela não é, mas ela tá mais adulta no que ela encara, e pra mim a quarta temporada emenda completamente nisso daí. De tipo. E até por isso eu acho que tá fazendo esse esforço de dispensar um pouco mais rápido com essas coisas. Porque eu acho que a trama demanda um foco maior nas coisas que estão acontecendo nesse grande arco da série, do Mark, do pai dele, e como é que vai ser essa história toda entre eles. Então eu acho que a série tá respondendo bem. Mas, acima de tudo, pra mim, o grande feito dessa série continua sendo o grande elenco. E eu falo aqui não só do grande elenco de voz, que todo mundo que você conhece no planeta de Hollywood já dublou algum personagem de Invencível, mas o grande elenco de personagens. Porque o Mark é muito bom, a Ivy Atômica é muito boa, o Nolan é muito bom, Alan Wiley é muito bom, e eu posso continuar citando uma série de personagens. A mãe dele eu gosto de como a série trata, tá ligado? Então, assim, não tem ninguém que a série coloca que eu fico, poxa, que coisa chata que a gente tá tendo que passar tempo com essa pessoa. Ao ponto que, Juliano, eu gostaria de ouvir o que você acha também dos personagens. Tanto quanto quando a série troca de personagem, quando ela troca de arco também, às vezes causava em mim uma impressão negativa, que eu ficava, poxa, eu estava gostando tanto da história aqui que eu queria continuar com ela. Só que aí a outra história começa, e ela começa a ficar boa, e agora eu tô investindo nessa daqui também. Aí eles vão pra uma terceira, eu queria continuar naquela história. Aí começa a ficar boa, e assim vai. E eu acho que esse ping-pong que a série faz entre os personagens, pra mim, é o grande feito dela. Porque você tem todo tipo de super-herói. Do super-herói de ficção científica, do de magia, do de explosivo, do sombrio, do meio Superman, do meio Batman, do meio Homem-Aranha, e assim vai. E vira essa coisa de ser uma grande carta de amor a super-heróis como um todo. A comparação que você fez com os quadrinhos, eu acho que ela é muito pertinente, e eu acho que esse negócio de pequenos arcos acontecendo dentro da grande história da temporada, às vezes acaba não favorecendo tanto o Invencível, que é aquele negócio que você falou, ela é muito boa e às vezes ela poderia ser ótima, porque quando você tá lendo o quadrinho, se você não parar, você engata e você vai lendo a história inteira. Uma hora você termina um volume, se quiser você vai pro outro. Quando você vai trabalhar isso Agora, numa né? série... Antes era uma vez por mês, agora que já acabou o Invencível, dá pro cara maratonar. Perfeito. Quando você pensa numa coleção de quadrinho, né? Se você para pra assistir, ela vai. E quando você espera meses pra estrear uma temporada, você esquece de muita coisa, sabe? E eu acho que isso acaba não favorecendo tanto. No caso dos personagens, eu concordo muito com você. E a Debbie, que é a mãe dele, eu vejo ela como a bússola moral dessa história, sabe? Porque, tipo, ela é extremamente importante. Eu acho que ela é meio. A gente falou isso, inclusive, no próximo episódio, no episódio sobre Invencível. Ela é meio que uma mistura da Tia May com a Martha Kent. Tá ligado? Realmente, boa. Sabe? Boa. Eu acho que ela funciona mais ou menos assim. E todos são bons. E pra não falar que eu odeio esses arcos temporários, eu acho que eles servem exatamente pra crescer. Menos o Mark, mas mais os personagens secundários. Porque é ali que você tem destaque pro Rex, você tem destaque pro robô, você tem destaque pra Menina Monstro, você tem destaque pro Cecil, que é um puta de um personagem, né? O Cecil, que é o Nick Fury desse universo. Na temporada anterior a gente viu a história de origem dele, porque ele como ele é, quem é o Donald, a gente descobre que o Donald é um personagem super importante, que é o assistente dele, né? Exato, o Donald cresce muito na série, nossa. Cresce muito. Eu acho que a série sabe trabalhar muito bem esses personagens e é um dos grandes méritos de Invencível. Muito bem. Cara, então eu vou recomendar mais uma vez que o pessoal vá para no próximo episódio, é o nome do podcast, vai estar linkado aqui no Spotify para quem não... E na descrição também o link, tá bom? Recomendo muito a conversa lá sobre Invencível, vai mais além ainda do que a gente falou aqui. Mas, cara, a gente vai fazer então agora essa listinha de top 5 séries de super-heróis animadas. E eu vou te falar uma coisa, Juliane. Eu fiz o exercício também de fazer as top 5 séries live action pra ter aqui também uma ideia da comparação, porque eu olhei e falei, cara, se eu fosse fazer top 5 séries de heróis, ponto final, provavelmente, sei lá, 4 das 5 iam ser séries animadas. E, tipo, série live action super-herói, se eu for fazer um top 5 olhando aqui, eu falei, pô, tem uma ou duas aqui que eu fico triste de deixar de fora, mas beleza, as 5 são essas. Top 5 séries de animação de super-herói, até agora eu estou com dor no coração de séries que eu estou deixando lá de fora aqui. Porque tem muita opção, né? Acho que desde os anos 90, desde os anos 80, nos anos 90 mais, a gente tem ali, pô, safra de ouro atrás de safra de ouro de série de super-herói animada, né? Então, antes eu quero jogar pra você aqui uma pergunta. E aí
Com base no que você disser, eu vou decidir se eu vou colocar essa série ou não. Uhum. Quando eu falo de série de super-herói animada, série animada de super-herói, se eu colocar Tartarugas Ninja, tá dentro do esquema ainda ou eu tô já indo pra outra coisa aqui? Cara, tá sim. As dentro? Tartarugas Ninja são super-heróis, poxa. Vem de quadrinho, né? E eu acho que. Exato. É porque, por exemplo, tem quadrinho de Transformers também. Eu não colocaria Transformers nessa lista, sabe? Uma série animada de Transformers. Mas eu acho que Tartarugas Ninja acho que dá pra colocar, né? Dá pra Ai, colocar, ai, dá pra ai, aí colocar. você me complica, André Zolino. Então, já que você me complicou, você vai com os primeiros. Me diz sua quinta série aí do top 5, vai. Cara, a minha quinta série. Puta, eu não coloquei no ranking, mas eu acho que dá pra fazer um ranking sim. A minha. Eu acho que muita gente vai discordar, mas eu vejo muito mérito nela. E quando ela terminou, acho que muita gente não lembrava que ela existia. Mas eu coloco o Arif. Eu acho que o Arif. Caraca! Coloco o Arif. Eu posso estar esquecendo de muita série, tá? Mas eu coloco Não, eu porque também tô esquecendo gosto- de alguma. Eu sei que eu estou esquecendo de alguma, não tem problema nenhum. Eu tentei deixar ela assim. O mais. Como é que eu posso dizer? Equilibrada possível. Assim, tem de tudo. Tá. Tem clássicas e tem novas. Eu acho que o Arif ela tem seus méritos. A primeira temporada eu acho excelente, É muito apesar legal. assim, É muito legal. de ter altos e baixos. A segunda e a terceira elas não têm o mesmo nível, mas ainda acho elas muito boas. E eu acho que é aonde o Marvel Studios, como a gente conhece, saiu da casinha, sabe? Para explorar outras maneiras de contar as histórias que a gente já estava muito acostumado a eles contarem. E eu acho que funcionou, assim. Eu acho que é uma ótima introdução para o universo Marvel para quem já estava de saco cheio de filme live action. Tá bom. A minha número 5, eu pensei, mas não vou colocar Tartarugas Ninja, não. Tinha duas das Tartarugas Ninja aqui, a de 2003 e a de 2012, que eu acho que as duas são muito boas. Uma é mais bestinha, outra mais séria, mas as duas são excelentes, eu acho. Também pensei no Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, né? O Avengers Earth Mightiest Heroes, uma série que foi lançada depois do primeiro filme ali dos Vingadores, muito boa ainda. Mas eu vou colocar como número 5, e é que eu tô fazendo um combo aqui. X-Men e X-Men 97 juntas. Tô fazendo a história completa aqui até agora, né? Eu acho que, como 97 é um revival, é uma continuação, eu acho que dá pra argumentar, porque eu vou fazer isso com outras séries ainda aqui também. Que é isso daqui, como eu tô colocando aqui como essa combinação que eu acho que é tão definitiva pros X-Men quanto qualquer outra produção de um super-herói pra outros heróis. Assim, se você pensa qual é a versão definitiva do Homem-Aranha, você pensar no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, X-Men, a série animada, é isso pros X-Men. Tudo que eu gosto dos X-Men está aqui. Todos os personagens, todos os possíveis arcos, os vilões, o clima de preconceito, mas também o clima de aventura no espaço. Eu não consigo pensar que a gente jamais vai ter algo tão completo pros X-Men como foi essa combinação da série clássica dos anos 90 com a continuação que é X-Men 97, que graças a Deus volta esse ano para mais uma temporada. Então, esse é o meu número 5. Qual é o seu número 4, André Zuliani? Eu vou adiantar aqui que você já matou o meu terceiro, tá? Porque era X-Men e X-Men A gente 97, vai ter alguns crossovers. Vamos ver quantos a gente vai ter. Mas me diga o seu número 4 aí. Vai. A minha quarta talvez esteja na sua, talvez não, mas a minha quarta acaba sendo o Homem-Aranha dos anos 90, que Não vai tá. ganhar um revival no Disney Plus, que é Homem-Aranha 98? Que vai É ser o 90 revival? Eita, cara. Eu acho 94. 94. 94. Mas cara, e assim, eu não era uma criança de quadrinhos de heróis, eu fui uma criança das animações de super-herói. Pra mim, todas as referências que eu tenho, Essa é o ótima. carinho, a paixão que eu tenho por Homem-Aranha vem dessa série que, tipo, cara, eu assistia na Fox Kids, 3 ou 3:30 da tarde, agora eu não lembro que horas que passava. Cara, mas eu lá vi, Fox Kids porra, mesmo. era uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança, é essa, e eu acho que ela ainda é boa, tá? Estamos em 2026, Também se acho. você parar a assistir, apesar da animação ser um pouquinho datada, a história E se você narrativa é assistir excelente. com a dublagem em inglês, tem uns shocker, aquelas coisas assim, que é meio batido. Mas, cara, eu também considerei ela tá fora aqui do meu, ela vai ficar com menção honrosa. A próxima também eu vou ter que trazer uma menção honrosa aqui. Não tá no meu top 5 Jovens Titãs, a série clássica do Cartoon Network. Porque pra mim a melhor versão daquela história dos heróis mais novos, eu não lembro, eu acho que eles não chegam a usar, é uma tristeza pra mim isso que eles não chegam a usar o nome Jovens Titãs na série, mas é Justiça Jovem, é o Young Justice. É uma série animada da DC que é focada
grupo de heróis mais novo, né? Que seria o Robin, tem o Superboy, tem... no começo também tem a Artemis do Arqueiro Verde, tem o Aqualad do Aquaman. É basicamente todas as versões jovens, o Kid Flash e assim vai. E é uma série que ao longo das suas 3, 4, 5 temporadas, eu confesso que eu não lembro quantas tiveram, a série sofreu com vários hiatos. HBO Max, depois foi pra Max, aquela coisa toda. Começou, eu acho, a série naquele streaming da DC, que trouxe também a série do Patrulha do Destino, que é muito boa. Trouxe a série do Swamp Thing. Eu acho que ela passou... Titãs, né? Exatamente. Então ela passou por uma série de problemas e talvez sabiamente eles nunca concluíram a série, mas eles sempre concluíram as temporadas. E é uma série que pra mim se beneficia acima de tudo por uma razão. Ela deixa os personagens crescerem. Você vê o Robin virar o Asa Noturna, você vê personagem morrer e nunca mais voltar, você vê personagem virar vilão, depois virar herói de novo, você vê personagem, enfim, mudar de coisa e assim vai. Tem uma presença dos heróis da Liga da Justiça ali também, que eu acho que milagrosamente não tira o holofote dos jovens, mas também não é tão pequena que você não fica assim, pô, como é que os caras não estão chamando o Batman e o Super-Homem pra ajudar aqui, tá ligado? Eles equilibram muito bem isso. E tal qual o X-Men é uma série que tem umas penca de arcos legais. Você tem desde histórias na Terra até, tipo, Vandal Savage e Darkseid e, sabe, coisas dos novos deuses. Então eles abraçam de tudo da DC. Por conta disso, Justiça Jovem tá em número 4. Só o número 3 a gente já sabe, X-Men e X-Men 97. Mas qual é a razão aí pra você, Juliane, colocar essas duas aí? Eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar. Do mesmo jeito que a do Homem-Aranha é a minha versão definitiva. Na verdade, as minhas versões definitivas desses heróis e são todas de séries animadas, tá? Que aí a gente vai chegar na minha segunda posição. Acho que não vai ter um segredo pra ninguém aqui, já que eu já falei isso. Mas eu acho que toda a paixão que eu tenho por X-Men, inclusive, quando eu fui assistir o filme do X-Men no live action, eu achei muito esquisito por eles não estarem fantasiados do jeito que era na animação. Não eram os personagens que eu tava... Óbvio que eu me acostumei, me apaixonei pelas versões live action, mas eu achei muito esquisito no começo, porque não eram os personagens que eu tava acostumado a ver na animação. Eu acho que ela cresce conforme cada temporada avança, ela cresce com a gente, sabe? Então se eu tinha 12 anos, 10 anos, e depois eu tinha 13 nas outras temporadas, sabe? Ela vai avançando junto na idade, junto comigo. Indo pra minha segunda já, Jacobs? Vai, manda. Até para não ficar muito longo esse vídeo, eu acho que é óbvio que é Batman, a série animada. Vou falar dela já. Mas tá bom. Vai. Eu acho que... Meu top 1 vai surpreender você. Mas eu tô acho vendo, que ela... Tô vendo. Vai, porque Batman série animada, pra mim, é a versão definitiva do Batman. É onde eu tinha o bonequinho do Batman, do Robin, do Coringa, piratinha, que a minha mãe comprava, eu ficava brincando com eles, eu amava. Eu percebi depois que eu nunca vi até o final, não sei porquê. Eu fui ver o final só depois quando ela foi pro streaming. Eu acho ela tanto vale para criança quanto vale para quem cresceu nos anos 80, lendo os quadrinhos do Batman e depois foi se apaixonar também pela animação. É pra família inteira. Eu acho que ela não é sombria e realista, mas ela ainda é sombria. Ela capta a essência do personagem de quem lê os quadrinhos. Ela avança também, porque você vê o Robin virando Asa Noturna, você vê a Batgirl entrando para a equipe também. Eu acho que ela é uma adaptação excelente para quem se apaixona pelo Batman nos quadrinhos. Eu vou falar sobre ela já. Antes eu vou fazer então o meu número 3 aqui, e depois o número 2. A 3 é O Espetacular Homem-Aranha. É uma animação do Homem-Aranha que teve apenas 2 temporadas. Também nessas 2 temporadas fez tudo que a gente tá falando aqui de, tipo, vamos adaptar diversos arcos, Roupa Preta, surgimento do Duende Verde, Gwen Stacy, depois Mary Jane, assim vai. E que eu sei que é uma grande queridinha dos fãs. Eu lembro de muita gente na internet celebrando quando a versão do Homem-Aranha dessa série apareceu naquele pôster que tem todos os Homens-Aranhas do Através do Aranhaverso. Porque ela eu acho que a série do Homem-Aranha que melhor equilibra o lado bem-humorado do personagem com a seriedade de algumas histórias. De você encarar aquela história ali como ela deve ser encarada. Então, é uma série que foi infelizmente cancelada muito cedo por conta da compra da Disney, né? Da Fox pela Disney. Então a gente acabou perdendo a série ali antes. Claramente tinha mais uma temporada para os caras fazerem. Eu acho que eles até divulgaram arte conceitual do que seria a terceira temporada e assim vai. E pra mim é a melhor versão animada do Homem-Aranha. Eu gosto muito da série clássica dos anos 90, mas essa daqui, apesar de ser mais curta, eu coloco como número 1 do Aranha e minha número 3. Mas minha número 2 vai ser outro combo. Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites.
esse universo animado do Paul Dini e do Bruce Timm, que inclui Batman a série animada, Superman a série animada, Batman do Futuro, Super Choque, né, que eles fizeram também, e essas duas séries da Liga da Justiça, eu ainda acho que é melhor até que o MCU como, tipo, o melhor universo compartilhado de super-heróis já foi feito. Porque ela é, mais uma vez o que a gente tá falando, ela tem tudo. Você tem absolutamente tudo que você pode querer da DC, tem aqui. Mas num nível que nenhuma outra coisa fez. E eu acho que essa dupla de séries da Liga da Justiça é o auge da parada. Porque você tem a primeira série, que tem ali 2, 3 temporadas focadas nos heróis clássicos, né, na formação clássica da Liga. E depois você tem a versão da Liga da Justiça sem limites, que é justamente a ideia de não ter limites. Que a série essencialmente vira uma antologia, onde a gente tem arcos de 1, 2, 3 episódios ali. Claro que tem coisas maiores também. Mas você abre espaço para os personagens mais inesperados da DC. Tem do Arqueiro Verde, beleza, que é mais conhecido, mas tem também do Questão, tá ligado? Então você tem de tudo da Liga da Justiça ali. Mas você tem uma presença dos heróis clássicos de um jeito que eles servem ali quase como que mentores da parada, e que eu acho que reforça essa coisa de você ter o sentimento de um grande arco. Tanto que, cronologicamente, a última coisa que acontece nesse universo no episódio do Liga da Justiça, focado no Batman, que é o personagem que começa tudo, onde a gente tem ali uma última aventura dele, e depois vai pro futuro, pra uma aventura do Batman do futuro, já adulto também, né, uma continuação da série do Batman do Futuro. E eu acho que eu vejo muito essa dupla de séries aqui como a grande conclusão desse universo compartilhado que o Paul Dini e o Bruce Timm criaram, por isso é a minha número 2. A minha número 1 eu vou puxar aqui antes de você, porque a minha número 1 vai ser a Batman série animada. E aqui... Posso fazer um comentário só? Por favor. Eu não coloco elas no meu Da Liga da top Justiça? 5, não porque eu não gosto, mas porque eu sou mais velho que o Jacobs, gente. Então, quando elas estavam passando, eu já tava naquela transiçãozinha pra adolescência, e aí eu já, não vou assistir essa série porque eu já não tenho mais idade pra acompanhar desenho, sabe? Tá bom. Eu tava no auge do auge aqui, cara. Então eu tava... Bom, mas a minha número 1 vai ser Batman série animada. Eu acho que possivelmente ela ainda figura pra mim como a melhor adaptação audiovisual de um super-herói até hoje. Eu acho que ela ainda tem esse posto na minha cabeça. A gente pode falar do legado dela, né? Ela tem as Novas Aventuras do Batman e Robin, que é justamente aquelas últimas temporadas onde o Robin vira o Asa Noturna. Teoricamente aquilo ali é outra série, mas é uma continuação, ninguém pensa nela como outra série. E aí ela gera todo esse universo, né? O do Superman começa através dela, Batman do Futuro começa através dela, Liga da Justiça. Mas olhando pra ela, e sei lá, até tem uns filmes, né? Tipo o filme do Máscara do Fantasma. Um dia desse eu revi e, cara, ainda é espetacular, sabe? E eu acho que no final das contas ela serve como esse grande momento que a pessoa olha e fala: poxa, eu nunca imaginei que uma série animada podia ser isso daqui. Eu acho que ela continua com esse status pela seriedade com a qual ela encara o personagem do Batman e todos os seus vilões. E pra mim, quando eu penso no Senhor Frio, eu penso na versão dessa série. Quando eu penso na Arlequina, que já mudou demais, mas eu ainda penso primeiro na versão dessa série, que ela foi criada aqui. Quando eu penso na figura do Alfred, ele vem daqui. E quando eu penso no Batman do Coringa, eu penso nessa da série daqui. E especialmente tendo envelhecido com essa série na minha cabeça e revisto ao longo dos anos, eu penso no Batman do Kevin Conroy e no Coringa do Mark Hamill em inglês. E eu sei que a animação a gente valoriza muito os dubladores, e obviamente quando eu era criança eu só via dublado, mas por conta deles terem sido usados em tantos filmes dos personagens, nos jogos de Batman Arkham Asylum, eu não consigo, tipo, se alguém for falar quem é o melhor Batman, quem é o melhor Coringa, é Kevin Conroy e Mark Hamill pra mim, porque eles incorporam esses personagens dentro da alma. O Conroy a gente perdeu há pouco tempo, e enfim, acaba sendo pra mim... Por fim, último detalhe, a arte dessa parada aqui é incrível. Eu lembro de ler, eu tenho uma coleção de DVD dela que vem com um livretinho de arte, e deles falarem que eles desenhavam as celas de animação em papel preto, papel escuro, pra reforçar aquela coisa gótica da série ali, daquela arte deco da série ali, dentro do mundo mais escuro mesmo. Eu acho que é uma linguagem de animação, tão única até hoje, não tem nada parecido. Então minha número 1 é Batman série animada, mas eu tô curiosíssimo pra saber qual é a sua número 1. Falando só mais uma coisinha, dava pra ter medo da série do Batman. Assim, dava, quando você era pequeno, 100%. Dava pra ter medo. A 100%. minha, gente, até aproveitando o tema do porquê eu estou aqui, eu realmente acho que a minha série de herói favorita passou a ser Invencível. Uau, okay. Talvez causado pelo cinismo da vida adulta, sabe? Justo.
porque a gente se identifica. E uma coisa que você falou quando a gente estava falando de Invencível, cara, a gente vê o amadurecimento do Mark, e é exatamente por isso, porque a história acompanha esse amadurecimento, né? Ele começa já lá ali no final da escola, depois ele já tá na faculdade, depois ele já tá enfrentando alguns problemas da vida adulta, né? De trabalho e tal, tanto que ele tem um negócio um serviço de herói, né? As pessoas ligam para ele resolver problema. E agora, na 4ª temporada, a gente vai começar a explorar a gravidez, né? A paternidade pela primeira vez dele, né? Então, eu acho que isso pode ser um pouquinho do sentimento de tá mais fresco na memória, eu tô acompanhando menos tempo, eu gosto bastante e tal. Talvez daqui 10 anos eu mude meu top 5, talvez. Mas eu acho que por ela saber abordar todas essas particularidades da vida adulta, de super-herói, trazer esse mundo dos super-heróis para nossa realidade, eu acho que ele faz isso de uma maneira até mais fácil do que o próprio The Boys. Sabe? Também eu acho que The Boys é um pouco mais lúdico do que Invencível. E isso eu acho que Invencível muito... não é uma desconstrução de super-herói, ele é uma modernização, mas ele não desconstrói, eu acho que é por isso que eu gosto tanto também. Perfeito. Acho que é isso. Eu te convencido por que ela é minha... Não, sem dúvida. Eu pensei também em colocar. Cara, o Invencível ficou muito próximo de entrar na minha lista também. A verdade é que eu já citei umas 15 aqui, né? De tanta menção honrosa que eu trouxe. Mas eu acho ótimo. E um último detalhe, Invencível estreou próximo daquela Jupiter's Legacy que a Netflix lançou, que é uma adaptação de um quadrinho de herói do Mark Miller. Que ali eu acho que é a ideia de desconstruir tal qual The Boys. E foi um momento que eu falei, cara, eu tô ficando cansado de desconstrução. Eu preciso de coisa que traz de volta pra essência. Eu acho que é até mais valioso. Você tem que desconstruir pra voltar pra essência, não pra fazer uma coisa diferente. Então, não que não dê pra ser bom, né? Desconstruir e fazer algo diferente, mas teve tanta desconstrução do super-herói que a ideia de Invencível pra mim abraçar os pilares do gênero eu acho que é muito boa. Muito bem. Esse é o de quinta de hoje. Mais uma vez o convite para vocês irem escutar o André Zoliani no próximo episódio. E o de quinta volta semana que vem com o retorno triunfal também de Thiago Romariz. Não se esqueça que o programa está disponível no Spotify e no YouTube em vídeo e também no Omelete TV, na Samsung TV Plus. Além disso, você pode escutar em qualquer plataforma de podcast, tá bom? Um grande abraço, valeu Zuliani, valeu todo mundo. Quinta que vem tem mais.